Olá, eu estava vendo uma pesquisa aí do Datafolha, as pessoas com menos escolaridade, 38% não acreditam que o homem esteve na Lua, né? Fez agora cinquentenário, né? E parece que 8% não sabem de nada. Com curso superior, 40% não acreditam e 2% não sabem de nada. Que coisa, né? Eu lembro que eu acompanhei, 50 anos atrás, estava no Rio de Janeiro, nesse dia 16 de julho de 1969, a chegada do homem à Lua. Depois que eu achei que estava muito chato aquilo, ficavam repetindo as imagens, ainda fui ao cinema ver O Convidado Bem Trapalhão, que depois eu vi muitas outras vezes com o Peter Sellers. Recomendo essa comédia se você não viu ainda. Bom, vamos ao que interessa, o comentário de rádio que eu vou gravar agora. Bom dia. Vejam só, será que o que chega primeiro no Senado? O fim da reforma da Previdência, votada e aprovada, ou o fim da discussão sobre Eduardo Bolsonaro, embaixador em Washington, votado e aprovado ou não? Parece que vão chegar juntos no fim de setembro, né? O presidente Bolsonaro, ainda ontem, na viagem à Argentina, confirmou que sim, que deseja que o filho vá para a embaixada em Washington. É preciso primeiro pedir a aceitação do governo, consultar o governo americano se aceita, né? O chamado pedido de agrément, né? E isso talvez possa ser feito até pelo telefone, ou devem ter já feito os dois presidentes, tanto que se fala que o presidente Trump poderia mandar o filho dele para ser embaixador em Brasília, né? O filho Eric, que tem mais ou menos a mesma altura de Eduardo, tem a mesma idade e também é o terceiro filho. Mas, enfim, e depois, então, só depois disso é que a indicação vai para o Senado, ele tem que passar por uma sabatina na Comissão de Relações Exteriores, né? As pesquisas que já fizeram lá diz que está empate. E depois vai para o plenário com votação secreta e dizem que o presidente já está se mobilizando para conseguir voto para isso e tal. Mas as duas previsões é que a reforma da Previdência e a votação sobre Eduardo Bolsonaro cheguem juntas no plenário lá pelo fim de setembro, né? Ainda ontem houve mais uma sessão na Câmara sobre a reforma da Previdência, com pouquíssima gente, mas com o mínimo necessário. Então já foram 3 sessões das 5 necessárias no intervalo entre a primeira e a segunda votação na Câmara. De modo que quando voltarem de férias que estão começando hoje, quando voltarem dia 6 de agosto, eles já podem ter mais 2 sessões na Câmara e votar o segundo turno e mandar para o Senado, e aí o Senado começa a tramitação lá no Senado, onde precisa também de 2 votações. Bom, e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, né, abriu investigação sobre um cartel para construir 8 estádios da Copa do Mundo. Os 8 estádios: Fortaleza, Manaus, Natal, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte. Estão aí envolvidas nisso as empreiteiras Andrade Gutierrez, de cuja delação premiada partiu a iniciativa de fazer essa investigação, Andrade Gutierrez, a OAS, a Queiroz Galvão, a Delta. Delta parece que é da dança lá em Paris com o Sérgio governador do Rio de Janeiro, né, que fizeram aquela dança com guardanapo na cabeça. A Delta, a Odebrecht, a Carioca Engenharia e a Via Engenharia de Brasília. Estão abrindo também investigação de cartel sobre contratos de empreiteiras com a Petrobras. Fizeram misérias com a Petrobras, né? Em tudo que é confusão, envolveram a Petrobras. Se adonaram da Petrobras. É o tal de patrimonialismo em que o partido, os políticos que estão no governo tomam conta do Estado brasileiro para tirar proveito disso, né? Encher os cofres dos partidos e os bolsos dos políticos. O presidente Bolsonaro teve ontem rapidamente na Argentina, assumiu a presidência do Mercosul e foi anunciada lá, confirmada nessa reunião, que turistas brasileiros que estiverem no Uruguai, na Argentina ou no Paraguai não vão mais pagar o extra
de ligações que fizerem no telefone celular nesses países do Mercosul. De Brasília, Alexandre Garcia.